Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Descomplicando a Bíblia. E hoje nós temos a segunda aula a respeito das religiões heréticas ou das heresias, certo? Heresia é tudo aquilo que é contrário ao que Cristo, o que a palavra de Deus diz. Então, muitas religiões, elas são heréticas porque elas vão contra os pontos centrais da Bíblia, ok? Então, para que a gente possa definir se uma religião é herética ou não, a gente define isso com base nos textos bíblicos, com base no escopo da fé cristã que nós temos na palavra de Deus. Então, heresia não é aquilo que eu digo que é heresia segundo os meus pontos de vista, segundo as conclusões que eu cheguei. Não. Existe um escopo central, né, da fé cristã a respeito de Jesus Cristo, encarnado, nascido de uma moça virgem, vindo sobre nós, começando o seu ministério com 30 anos de idade, pregando a palavra, Jesus Cristo sendo Deus e tendo encarnado, dessa forma também tendo sofrido na mão dos pecadores, pagou um preço por ser puro, plenamente homem, plenamente Deus, entrou no nosso lugar, imputou os nossos pecados sobre si, trouxe então essa redenção, foi ressuscitado ao terceiro dia, e desta feita, depois disso, ficou mais 40 dias na terra, ensinando algumas coisas a mais para os seus discípulos, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e dessa forma voltará mais uma vez para julgar os vivos e os mortos, e assim trazer a consumação final dos tempos. Isso não é algo que os batistas acreditam, isso é algo que está na Bíblia. E isso faz com que a gente, então, possa ter o nosso ponto comum de fé. Então, existem pontos secundários que nós podemos discordar, mas existem pontos centrais que, se não houver desta religião a fé nisso, é uma religião herética, que nós temos que fugir dela. Vou dar um exemplo de um ponto secundário. As igrejas Assembleias de Deus, elas acreditam que todas as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo têm que falar em outras línguas, certo? As igrejas presbiterianas, elas não acreditam que existe o falar em línguas. Então, o que acontece? Os presbiterianos, eles entendem que os assembleianos são irmãos em Cristo, mesmo eles tendo essa discordância. E nós, batistas, acreditamos, por exemplo, a maioria, cada um, existem várias, também, correntes, acreditamos que existe o falar em línguas, mas que tem gente que nunca vai falar em línguas e essa pessoa não é espiritualmente menor. Nas Assembleias de Deus parece que eles puxam para o lado de que se a pessoa não falou em línguas, ela não é batizada. Então tem muita gente que morre de culpa a vida inteira porque não se achou digno de falar em línguas, mas na verdade isso não é uma prerrogativa de que todo mundo vai falar ou que isso é um dom perfeito de Deus. Não existe isso. Então, mas é um ponto secundário. Então, eu entendo os presbiterianos que não acreditam, entendo os assembleanos que ficam falando em línguas no culto o tempo todinho. Eu não acredito que deva ser dessa forma, porque acredito como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. E se alguém falar em línguas, tem que haver alguém que interprete. Então, para mim, aonde tem línguas, tem que haver interpretação, por meio de profecia. A profecia deve ser a interpretação, deve ser a palavra de Deus. E tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia está tudo muito banalizado. Mas então, existem essas coisas. Tem igrejas que acreditam no batismo infantil, como os luteranos, os presbiterianos, por exemplo. Nós, batistas, não acreditamos nisso, porque acreditamos que para ser batizado a pessoa tem que ter consciência, tem que ter uma idade de consciência e escolher por livre vontade crer em Cristo Jesus, proclamar isso e ser batizada. Então, nós não batizamos a criança porque ela vai ter a sua
seu poder para escolher o que ela quer quando ela tiver aí nos 10, 11, 12 anos, que é mais ou menos essa faixa, ok? Então nós falamos dos testemunhas de Jeová, que negam que Jesus Cristo é Deus. Falamos sobre os mórmons, que acreditam em vários deuses e eles negam a Trindade, por exemplo, negam a soberania de Deus. Falamos do espiritismo kardecista, né, que ensina a reencarnação como um progresso moral, que acredita que as boas obras é que levam as pessoas para o céu, sendo que a Bíblia não fala nenhuma vez de reencarnação, né? A Bíblia não fala nenhuma vez de autoevolução. A Bíblia diz que aos homens é ordenado morrer uma só vez e é dado o juízo. Então cada um tem uma vida. Falamos da Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, que diz que Jesus falhou em sua missão e ele diz que ele é o novo Messias, né? Então ele nega que a salvação só está em Cristo, como diz a palavra de Deus. E agora vamos entrar nessa segunda parte, porque não deu tempo da gente falar sobre todas as que a gente separou. Não dá tempo de falar sobre todas, né, as religiões heréticas, mas a gente pegou algumas aqui importantes, como por exemplo, existe uma religião que se chama ciência cristã. Ela pode não ser muito conhecida, e ciência cristã não é você juntar a ciência com o cristianismo, tá? O nome da religião é ciência cristã, e eles acreditam em algumas coisas que também tem outra religião que acredita igual, eu vou pegar isso. A ciência cristã foi criada por uma pessoa chamada Mary Baker, ok? E eles têm um erro que é crasso, porque, como eu disse, a gente precisa entender algumas coisas que devem ser seguidas por todos. A palavra de Deus é muito clara em dizer em Romanos 3, no verso 23, que todos nós nascemos em pecado. Nós nascemos já tendentes ao pecado, nascemos tendenciosos ao erro, né? Você pode olhar para uma criança, quando ela tem ali os seus 3, 4 anos, ela já está, certo, mirabolando, né, coisas que são pecaminosas, né? Então, o pecado, ele vem com todos. E o que acontece é que, atualmente, o mundo, né, tenta dizer que as pessoas, elas nascem boas e puras, mas elas são contaminadas pela sociedade. Mas essa não é a verdade. A verdade é que as pessoas já nascem tendentes ao pecado, numa sociedade pecaminosa, e a única salvação para isso é que a pessoa creia em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, para ser regenerado no coração, receber graça para espiritualmente, por meio da sua confissão de pecados, poder ser perdoado dos seus pecados, receber o fruto do Espírito e conseguir viver uma vida então abençoada. Então a ciência cristã, ela nega que existe pecado, ela nega que existe doenças e ela nega a realidade do mal. Então para ela, tudo é uma questão de ponto de vista. Então, se uma pessoa tem um diagnóstico médico de que está com câncer, para eles aquilo ali é a realidade médica, não mais enfermidade não existe. E eles acreditam que com o poder da mente eles podem, então, substituir essa enfermidade que está comprovada, certo? Ele está comprovado, tem exames, tem coisa, está comprovado, e você substitui essa enfermidade, então, por uma realidade que você cria na mente de que você não tem uma doença. Essa religião, por exemplo, ela já incentivou muitas pessoas a pararem de tomar remédio, muitas pessoas faleceram, certo? Acontece isso, porque eles negam a realidade, já muitas pessoas que precisavam de insulina por diabetes, câncer, fazendo tratamentos e coisas nesse sentido, vieram a falecer, tudo acreditando que, na verdade, a doença que existia sobre eles era uma realidade falsa e que a realidade verdadeira é que não existe doença, né, sobre eles, que são da ciência cristã. Isso é um erro. E isso é uma coisa complicada, porque muitos tentaram e tentam até hoje trazer isso para dentro de igrejas que sejam de fato cristãs, tá? Porque muitas igrejas tentam negar a realidade. Eu conheci pessoas dentro de igreja evangélica que
pararam de tomar remédio porque eles acreditavam que tinham fé suficiente para terem uma doença curada porque eles oraram a Deus. E o que acontece? A doença não foi curada e chegaram a morrer ou padecer muito sofrimento e terem problemas piores por causa disso. Então, o cristianismo não nega a realidade, não nega o pecado, não nega a realidade do mal. Então, como nós tratamos o pecado, sabemos que ele existe e quando pecamos, pedimos perdão a Deus e abandonamos o pecado. As enfermidades existem, nós oramos a Deus, pedimos a cura, mas nós vamos ao médico e nós recorremos a toda a ciência verdadeira, comprovada, testificada, e assim fazemos uso dela, porque sabemos que Deus é quem deu inteligência para os homens, para que eles pudessem descobrir caminhos que possam ajudar as pessoas. Então, essa é uma religião ilusória, que faz uma lavagem cerebral enorme na mente das pessoas, né? E eles acreditam que a salvação vem pelo conhecimento correto. O que seria o conhecimento correto? Seria o fato de você, então, dizer que se você tem um câncer, você diz que não tem um câncer, você fica repetindo isso, eu não tenho câncer, e a sua salvação é isso, que seria pensar corretamente no caso que você não tem doença, mesmo você tendo. O certo é você entender que você tem uma doença e você enfrentar essa realidade através da fé e da medicina, certo? Fazendo o que foi indicado por médicos especializados na área dessa doença. Então isso é fundamental da gente compreender. Salvação não vem pelo conhecimento correto, tá? E conhecimento correto não é negação da realidade. Eles negam que o mal exista, apesar da palavra de Deus dizer, em 1 João capítulo 5, que o mundo jaz no maligno. Então o mundo ele está nas mãos do maligno. E nós entendemos então que existe o mal. A palavra de Deus diz que inclusive nós estamos em guerra contra o mal, Efésios capítulo 6, devemos tomar toda a armadura de Deus, lutar contra o mal, levando sempre cativo todos os nossos pensamentos ao Senhor nosso Deus, e entendendo também que as nossas armas nessa guerra espiritual contra o mal não são humanas, mas são poderosas em Deus, para que assim tudo seja concretizado. Então, a palavra de Deus diz que todos pecaram. E o que essa religião da ciência cristã faz é suprimir, certo, a necessidade da cruz e transformar o evangelho em uma filosofia mentalista, certo? Cuidado com isso. Não é pelo seu mentalizar que você alcança as promessas de Deus. Fé não é mentalidade positiva. Fé não é repetição de todos os dias que você vai conseguir, ok? Fé, ela é algo que é dado por Deus para que nós possamos crer no Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, a gente entende que hoje em dia muitas pessoas elas estão confusas porque elas acreditam que precisam ter uma fé que é alimentada por confissão, todos os dias ficar repetindo a mesma coisa, né? Elas acreditam que precisam profetizar, no sentido assim, eu profetizo que eu estou bem, eu profetizo que não tem doença na minha casa, a gente não tem poder para profetizar algo que não saiu primeiro da boca de Deus. Então não tem essa, eu profetizo. Tem o que Deus está falando no momento. Então, o que Deus fala no momento, essa é a verdade que deve ser seguida. Então, é muito claro. Tem a religião chamada Seishnoe, que eles acreditam da mesma forma. Eles acreditam que a salvação e qualquer tipo de cura, ou qualquer coisa que você precise, dinheiro, trabalho, vem pela sua mentalização, tá? Então, isso é uma coisa perigosíssima, e muitas vezes as pessoas querem unir com o evangelho para dizer que isso é correto, que isso está dentro dos princípios. Muita gente acha que
essas religiões, elas conseguiram, se você unir elas com a fé bíblica, você vai estar completando, então, a sua fé, mas isso não é a realidade, não é a verdade. Então, o mentalismo, né, ou a confissão positiva, ou o pensamento positivo, não é bíblico, certo? Não traz a nossa restauração de pecados, não traz a nossa fé para ser avivada. A nossa fé é avivada a partir do momento que a gente conhece mais a palavra de Deus. Então, como que a nossa fé cresce? Não é pela mentalização, a nossa fé cresce ouvindo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. A Bíblia diz também que nós não devemos nos conformar com o padrão desse século, mas renovar a nossa mente na palavra do Senhor, para que a gente contemple a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então, por favor, não negue a realidade. O pecado existe, nós temos que lutar contra ele. As enfermidades estão por aí, que Deus possa nos abençoar e nos livrar de todo mal. E se alguma vier, que a gente enfrente com todas as armas de fé e também da medicina. E o mal existe, nós lutamos contra ele na força de Cristo, que já venceu o mal. E nós sabemos, então, que estando posicionados com Jesus, nós venceremos também. Então, muito cuidado, em achar que a sua mentalização, que a sua positividade é uma fé. A fé não é isso, tá? A fé, como eu disse, ela cresce pela palavra. Então, quanto mais palavra de Deus você tem no coração, e mais essa palavra você aplica ela, mais fé você vai ter. Então, o segredo seria a memorização da Bíblia, para que nos momentos difíceis você possa usar os textos bíblicos para vencer as dificuldades da vida. Jesus, por exemplo, quando foi tentado pelo diabo, ele usou a própria palavra, né? Ele cita textos bíblicos ali do Antigo Testamento para vencer Satanás, né? Como Satanás diz: dobre o joelho diante de mim que eu te dou todos os reinos do mundo. Jesus diz: não, adorarás somente ao Senhor teu Deus, né? É o que está escrito na palavra, nos 10 mandamentos. E ali nós temos as outras duas tentações, Jesus usando também o exemplo de Deuteronômio 8, onde diz que nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa, então, a própria palavra de Deus para vencer o diabo, tá bom? E não a mentalização. Então, por exemplo, até as pessoas que querem expulsar demônios e dizem assim, está amarrado em nome de Jesus, isso é um tipo de expressão. As pessoas às vezes acham que existem algumas frases mágicas. O que expulsa demônios é a palavra de Deus. Então nós expulsamos demônios em nome de Jesus, e não por meio de frases de efeito, e não por meio de coisas nesse sentido. Então, demônios, eles saem na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que terceira, né, religião que eu quero falar hoje é sobre a nova era, né? A nova era, ela tem um erro central, que é o sincretismo esotérico e a negação da exclusividade de Cristo. Então, a nova era, ela tem um ponto. Cristo, ele é apenas uma consciência cósmica. Então, a nova era é uma religião totalmente esotérica, sincrética. Ela pega partes, certo, de várias partes, de várias religiões diferentes, e eles acreditam muito em coisas místicas, em forças, em energias, em iluminações, e isso é problemático, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, Jesus é só uma força cósmica, assim como eles acreditam em outras forças cósmicas também. E a refutação bíblica, né, em João capítulo 14, verso 6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus sempre vai nos cobrar a exclusividade da adoração ao Senhor. O Senhor disse que ele não divide a glória dele com ninguém, Isaías 42. E está escrito também nos 10 mandamentos que nós devemos adorar somente ao Senhor, o nosso Deus. Somente o Deus Santo, a Trindade Sagrada, é que deve ser adorado. Ninguém mais é digno de adoração.
Então, a consequência de você acreditar em forças cósmicas ou querer colocar Cristo no mesmo patamar de outras pessoas, como Buda, ou Mahatma Gandhi, ou pessoas que viveram também, é, esse é o grande problema, né? Negar a exclusividade da salvação que só vem por meio de Cristo. Então, o que eles fazem é, eles dissolvem a fé cristã, eles criam um relativismo espiritual. Um relativismo espiritual significa que tudo é relativo, né? Você está falando de uma coisa, mas aquilo ali pode representar outra. Não existem absolutos, e a gente entende que, pela palavra de Deus, as escrituras são muito claras em falar sobre absolutos. Existem absolutos espirituais, princípios espirituais, existem absolutos morais, existem absolutos éticos, né? Então, eles negam tudo isso, tudo é relativizado, e eles acreditam também numa espécie de autodivinização, que o ser humano, então, ele pode percorrer um caminho de sincretismo, de esoterismo, em que ele pode se autodivinizar, certo? Para que ele possa estar protegido de coisas ruins. A Nova Era é uma grande religião, na verdade, que é propagada de forma, assim, como é que eu posso dizer, de uma forma muito perniciosa, silenciosa, arrastada pelos cantos, por meio hoje em dia da cultura, dos filmes, do teatro, das ideologias, certo? Porque todo esse relativismo de que tudo tem que ser igual, tudo é normal, e que eu posso chegar ao meu autoaperfeiçoamento, isso tudo é pregado. Se você for assistir filmes, séries, observe qual é a ideologia que está por trás. Eu tô com uma dificuldade nessa época da minha vida muito grande de assistir séries e filmes, porque é muito claro, assim, quando você começa a assistir, qual é a filosofia que aquilo ali segue, qual é a filosofia que aquilo ali quer te passar, sabe? Você vai assistir, por exemplo, alguns seriados aí, principalmente os espanhóis, vai ter seriado, certo? Hipersexualizado e que apresenta a nova era de uma forma, assim, como se fosse algo comum, lá longe com essas séries espanholas, né? Então, assim, é uma banalização muito grande daquilo que Deus chama de sagrado, como, por exemplo, o sexo, como, por exemplo, as questões éticas. Então, a ética, a moral, os princípios espirituais, tudo isso, certo, é colocado tão fora da realidade que é como se nunca existisse, sabe? Então, quando você assiste certos tipos de seriados, parece que você não vive no mundo real. E aí tem um problema, porque você assiste aquilo, parece que você é que é o estranho. Mas, na verdade, é eles que estão tentando aplicar uma forma de viver que não existe, né? Então, isso é uma coisa complicadíssima. Então, as pessoas, elas buscam essa perfeição através de coisas subjetivas para tentar, né, de alguma forma, se sentirem Deus. É isso que as pessoas fazem. Então, elas tentam se aperfeiçoar emocionalmente, fisicamente, elas usam drogas com relação a isso. Quando eu digo drogas, tá? Drogas em todas as áreas. E assim, a gente tem que tomar um cuidado enorme para que a gente não seja levado para esse caminho pensando que a nossa vida que é antiquada, porque na verdade essa filosofia que eles tentam repassar que na verdade é totalmente antiquada, né? A realidade não é essa, tá? O mal está no mundo, o pecado está no mundo, mas na verdade todo esse tipo de vida que é apresentado na maioria dos filmes e nas séries hoje em dia, a promiscuidade de forma geral, na verdade ela traz só desgraça, destruição, desespero, corações quebrados, solidão, né, afastamento de Deus, e não é isso que é bom para a nossa vida. Então, a nova era ela está sendo propagada por meio, né, de livros, de romances, de histórias fictícias, de seriados, como eu disse aí, que tentam apresentar como é o mundo moderno,
Isso é complicadíssimo, ok? Vamos para a próxima. O adventismo heterodoxo, né? O adventismo do sétimo dia, certo? Igreja Adventista do sétimo dia. A maioria das pessoas acham que o adventismo do sétimo dia é uma igreja evangélica, mas na verdade ela tem um problema muito grande. Ela acredita, né, ou ela coloca meios ou critérios que podem ou que devem ser praticados pelos homens para que haja salvação. Mas a salvação, segundo a Bíblia, ela é uma graça que Deus nos dá, certo? Deus nos dá a salvação de graça por meio da fé. E não é por obras para que ninguém se glorie. Mas eles, por exemplo, têm erros como guardar o sábado, e o fato de não guardar o sábado é uma coisa que pode tirar a pessoa do céu. Então, o ponto anticristão que eles levantam é que eles substituem a justificação pela fé, como eu estou dizendo, a salvação é por você crer em Jesus Cristo. A cruz de Cristo, ela é absoluta e suficiente para a salvação, ok? E a partir dessa salvação é que nós vamos obedecer a Cristo, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Então a questão deles é que eles substituem essa questão e eles levam as pessoas a procurar justificação cumprindo essas obras da lei, onde muitas vezes, por exemplo, eles vão ir nas leis mosaicas, ali nas leis de Levítico, vão proibir as pessoas de comer carne de porco, de comer qualquer tipo de frutos do mar, camarão, lagosta, ostra, tudo isso para eles é pecaminoso e pode tirar a pessoa do céu, porque se ela crê em Jesus, ela tem que sair disso. E tem uma coisa também complicadíssima, é que para eles não é só a Bíblia que importa, eles acreditam nos escritos de Ellen White, que foi uma profetisa no meio deles aí, não sei se há 1 ou 2 séculos passados. Ela profetizou pelo menos umas 3 vezes, né, o ano que Jesus ia vir e não veio. Todas essas pessoas que tentam colocar a data na vinda de Jesus, elas acabam errando feio, tá? Porque ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. Isso vai acontecer na hora que Deus quiser, como diz em Atos capítulo 1, versos 6 e 7. O Pai, somente o Pai, o nosso Deus, é que sabe a hora certa. Então, essas pessoas, elas são legalistas, né? Elas acreditam que o homem é justificado pelas obras da lei, mas não pela fé em Cristo. Mas se você olhar, por exemplo, Gálatas capítulo 2, verso 16, está escrito assim, ó: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, tá? Se você olhar, por exemplo, Colossenses, lá diz assim, ó, que nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que criam dias especiais, dias de lua nova, dias de sábado, que nós devemos cumprir para sermos salvos. Cuidado, porque isso é uma mentira. E é uma grande mentira, tá? Então, ninguém deve guardar o sábado. O sábado é um princípio, certo? De que nós devemos ter um dia de descanso. Mas eles não, eles querem seguir ali, né, na risca. Mas Jesus diz: aquele então que procura cumprir toda a lei, mas cai numa vírgula só, caiu em tudo. Então é por isso que nós não conseguimos cumprir toda a lei. Cristo veio para que assim, por meio dele, nós pudéssemos ser justificados dessa lei que fala sobre coisas tão específicas que o ser humano não consegue seguir. Então, basicamente, você entende que o adventismo, ele é uma seita por falar essas coisas, tá? Agora, é claro que dentro de toda seita existem pessoas que podem crer de forma verdadeira, ficar ali naquela seita por um tempo e depois saírem por entenderem que Jesus não está nessas coisas. Então lá eles têm o livro de Ellen White, inclusive quando eles vão evangelizar, eles levam muito esse livro. Eu já ganhei vários desses livros aí na rua que que eles me deram, os adventistas me deram e tudo mais. Eles têm algumas coisas boas, como qualquer uma dessas religiões tem, né? Como, por exemplo, o kardecismo, tem as obras que eles fazem, sociais,
os adventistas, eles têm muitas coisas boas, assim, no sentido de educação formal mesmo, né? Mas é uma heresia. A gente não pode acreditar que um livro de Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia, que Ellen White é praticamente colocada ali ao lado de Jesus. É o mesmo problema que a gente encontra no catolicismo, colocar Maria, certo, em pé de igualdade como corredentora junto com Cristo. Não tem como isso, tá? A Bíblia diz que Maria foi uma mulher agraciada por Deus, obviamente, mas ela não tem nenhum tipo de poder intercessório sobre nenhum ser humano, tá? Ela é igual a João Batista, a Paulo, a Elias, a Moisés e a qualquer um outro que seguiu a Deus na sua vida, né? Então, eu e você, se seguirmos a Deus de verdade e morrermos, nós estaremos no mesmo lugar que Maria está. E ela não tem um lugar especial lá no céu, tá? Todos nós estaremos ali por termos crido em Cristo. Então, se Maria não tivesse crido nas palavras do próprio Cristo, certo? Que foi Jesus, gerado no próprio ventre dela, ela não seria salva, né? Por incrível que pareça, né, a ligação que realmente importa é a fé em Jesus e nas suas palavras. Então, nós nunca podemos colocar isso em pé de igualdade. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso está dentro das igrejas evangélicas, e isso é uma heresia muito forte, é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que todo cristão ele deve ser rico, ou Deus o fará rico, certo? Porque ele crê no Evangelho. Então, faz o homem acreditar que o centro do Evangelho, certo, é buscar a Deus para ter uma vida aqui de enriquecimento, né? Então, eles substituem a cruz por uma escada, né? Já não é o símbolo do cristianismo, não é a cruz, é a escada. Eles querem subir na vida, né, dessa forma. Problema sério, problema seríssimo isso, tá? Nós entendemos que nessa vida a gente precisa lutar, trabalhar, fazer as coisas, a gente pode se desenvolver. Muitas pessoas vão receber o dom da riqueza sim, vão avançar na vida. Outras pessoas já nascem ricas sendo cristãos, e isso é uma bênção, mas a gente tem que tomar um grande cuidado, porque a Bíblia diz que o dinheiro pode se tornar um ídolo que pode destruir a nossa fé. Você sabia que Jesus não chamou nem o diabo de um Deus, mas chamou o dinheiro de Deus? Que pode ser um Deus que domina o coração das pessoas. Esse Deus é chamado de Mamon. Mas Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, né, tomar a cruz e seguir a Ele. Então, não significa que a pessoa que tem dinheiro ela tem que doar todo o seu dinheiro aos pobres, mas significa que nós entendemos que o centro da fé cristã é a salvação, né? É nós obtermos, então, graça de Deus. Então, acreditar que Deus está com uma pessoa porque ela tem prosperidade financeira, isso é um problema, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a ostentação financeira como sendo o símbolo da presença de Deus. A maioria das igrejas grandes, elas tentam justificar que elas estão certas, por mais que muitas façam um monte de coisas que são pecado, né? Eles tiraram Jesus do centro, Jesus já não é o Senhor da igreja, o dinheiro e eles querem apresentar, então, a grandeza material como sendo sinônimo de luxo. Então, a ostentação, ela existe aí no meio dessas igrejas, então você vai ver muita gente ostentando, né, e dizendo que, na verdade, eles só estão mostrando essas coisas para dizer que Deus está com eles, e isso aí é banal, né? Como os funkeiros, né, que saem da favela, ganham dinheiro e começam a botar uns anel gigantes de ouro no dedo, uns colar gigantescos, compram uns carros aí, caros, carros esportivos, e eles querem dizer, então, que eles venceram na vida, e a maioria deles dizem que Deus está com eles, apesar de toda a população ser contra eles, porque a maioria deles são negros e o racismo impera, e que a maioria deles, né, que a população
acha que a maioria deles deveria nascer pobre, morrer pobre, e agora eles querem mostrar para todo mundo que eles ficaram ricos. Então, a consequência é a idolatria materialista, idolatrar a matéria, é a negação do verdadeiro discipulado cristão. Isso é uma coisa seríssima que nós temos que tomar cuidado, então, porque nós não fomos chamados, certo, para idolatrarmos as coisas materiais. Deus pode nos dar essas coisas, mas elas não são primárias, elas estão, na verdade, em escalas muito inferiores. Então a nossa vida espiritual, nosso amor a Deus deve estar em primeiro lugar, o nosso amor pela nossa família deve estar aí nessas posições privilegiadas, o nosso amor pela obra de Deus deve estar nessas posições privilegiadas, o nosso cuidado com a nossa saúde física, mental deve estar nesses primeiros lugares. Então, isso vem na frente da riqueza material. Então, usar todo o seu tempo, toda a sua vida só em busca de conquistas materiais é um problema muito sério. Cuidado para não cair nesse pecado, porque é um pecado que faz a pessoa, então, achar que ela está sendo aprovada por Deus. Mas, ao longo da história, você vê quantas nações poderosas e ricas não foram destruídas por Deus justamente porque eles acreditavam que a prosperidade material que faziam deles até uma entidade divina. Isso é um pecado grave. Então, como diz em 1 Timóteo, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que muitos em busca desta situação, muitos então na busca desenfreada pelo dinheiro, acabam entrando em tormentos eternos e em coisas perniciosas que destroem a sua fé e os levam para longe da salvação. Então isso é muito perigoso, que Deus tenha misericórdia de nós e guarde a nossa mente e o nosso coração da idolatria material, que Ele nos dê aquilo que nós precisamos, Ele nos dê aquilo que Ele separou para nós e que isso sirva para a gente ser abençoado e abençoar outras pessoas também, principalmente, certo, a obra de Deus, os pobres, a nossa família. Quero concluir então aqui, eu citei essas algumas, é óbvio que tem muitas outras, na próxima aula eu quero fazer uma citação aqui de algumas outras duas, mas nós vamos passar já para outra matéria. Então a nossa conclusão nessa aula de hoje é que o critério fundamental para você identificar uma seita que é anticristã é que o próprio apóstolo João, ele diz: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus, certo? E este é o espírito do anticristo. Então, toda religião que não professa que Cristo, certo, é o único caminho para a salvação do ser humano, é uma religião que tem o espírito do anticristo por trás. 1 João capítulo 4, verso 3, você pode acompanhar aí na sua apostila, que está escrito isso aqui na nossa conclusão. Logo, então, toda doutrina que nega a divindade de Jesus, que nega que Jesus é Deus, como lá, os testemunhos de Jeová, que nega a encarnação de Jesus, como nega, por exemplo, aí a Nova Era e outros que nós citamos, que nega que Jesus Cristo foi o nosso sacrifício substituto, certo? Que ele entrou no nosso lugar, e que nega a ressurreição de Cristo, é anticristã, não tem como barganhar com esses tipos de religião. Elas são heréticas e anticristãs, Jesus não está no centro e elas não fazem parte da mesma fé que nós. Por isso nós não chamamos essas pessoas de irmãos, nós chamamos de irmãos aqueles que comungam da fé de que Cristo está em primeiro lugar, Cristo é o centro, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a verdade. Então, ainda
que essas muitas seitas usem uma linguagem religiosa, usem até uma linguagem bíblica, alguma coisa nesse sentido, isso não faz com que elas sejam santificadas ou cristianizadas. Então, muitas não, todas essas seitas, elas têm uma filosofia própria e elas tentam usar a Bíblia para se cristianizar, né? Para cristianizar elas, para dar uma moral para elas, para o povo vir. Mas elas não são cristãs. Nós devemos, então, fugir dessas coisas e combater as heresias pregando a verdade, pregando o que está aqui. Então, a verdade ela é muito clara, é muito reta, é muito objetiva, e essas outras religiões, elas tentam inventar coisas. Então, nessas invenções todas, essas pessoas acabam perdendo a cabeça, acabam perdendo o caminho normal. Então, cuidado com essas invenções, essas novidades que vão aparecendo aí. Como Salomão diz, não há nada novo debaixo do sol. O que existem são pessoas apresentando coisas que já são antigas, que foram apresentadas lá atrás por filósofos, por mágicos, ilusionistas, e que hoje em dia tem uma outra uma roupagem talvez mais tecnológica, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas são coisas que já existiram. E nós temos que tomar cuidado para não cair, então, nesse tipo de engano, porque eles são muito sorrateiros em mostrar essas coisas. Vamos orar ao Senhor Deus, então, finalizando então essa nossa aula. Senhor, permita que nós sejamos abençoados, permita que nós sejamos protegidos do engano, dá-nos conhecimento e discernimento para a gente não confundir as coisas, não ter a nossa mente presa. Nós queremos ter a nossa mente cativa à vontade do Senhor. Permita-nos conhecer mais, ó Deus, das Escrituras, através do estudo, através do conhecimento bíblico, para que assim a gente seja livre de todo engano, de toda mentira e de tudo que não procede do Senhor. Eu quero te agradecer neste momento, ó Deus, por esta aula, porque eu sei que ela gerará muitos frutos no coração e na mente de quem ouvir ela. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima aula, nós vamos continuar aí. Eu tenho certeza que se você tem assistido essas aulas, estudado, Deus tem feito grandes coisas no seu coração, tirado enganos, colocado verdades que vão impulsionar você para cima. Então, Deus te abençoe. Aí, te aguardo na próxima aula.